Oi, pessoal, vocês estão no canal Carpe Diem Literário e hoje nós teremos um vlog de leitura. Meu nome é Luan e nesse vlog aqui eu vou comentar com vocês sobre as minhas leituras, o desfecho de cada uma delas, as minhas impressões. Vai ser um vídeo onde eu vou falar realmente sobre o que eu achei de cada uma das leituras que eu fiz durante essa semana. Tem muito livro legal para ser comentado aqui nesse vídeo. Vocês puderam conferir no vlog anterior que eu ainda estava lendo alguns livros e eu vou comentar alguns deles aqui nesse vídeo, aproveitar nessa continuação desse vlog. Mas antes de começar o vlog, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos, deixar o like de vocês, que ajuda bastante no engajamento do vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de ler, também deixar nos comentários sugestões, as opiniões de vocês sobre cada uma dessas leituras que vocês acharam também, se vocês concordam com a minha opinião ou não. Deixem aí nos comentários de vocês, sem spoilers, claro. E também não deixem de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre no canal Carpe Diem Literário. E claro, tem um link das nossas redes sociais na descrição do vídeo, assim como o link de compras da Amazon. Vocês comprando com o meu link de associado, vocês me ajudam com uma pequena comissão que não altera em nada o valor final do produto, apenas me ajuda com essa comissão, que ajuda a manter a saúde do canal. E sem mais delongas, eu vou para uma rápida vinheta e quando eu retornar, a gente dá início a esse vlog de leitura. Começando com uma leitura que eu estava falando sobre ela no vlog anterior, que é A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins, publicado pela Globoalt. Eu falei sobre esse livro aqui, então não vou dizer mais sobre a história, vocês podem conferir no vlog anterior, vou deixar linkado aqui nos cards, se vocês ainda não puderam conferir. E aqui esse livro ele vai trazer um pouco de magia, realismo mágico, com romance. Então teremos uma bruxa aqui, vai ser bem interessante, panorama, uma cidade pequena, inimigos para amantes, então assim, bem a vibe que eu curto, bem o romance clichê, aquela comédia romântica gostosa de ler, e sem falar que tem aquelas tropes literárias que eu adoro. Então aqui é um livro super divertido, bem rapidinho de ler, que vocês podem ver que ele não é um livro, né, com muitas páginas, então você pode devorar ele muito rápido. Eu gostei muito da leitura, eu gostei muito do livro, foi um livro que fluiu bastante, foi um livro que me prendeu, me cativou, gostei muito dos personagens, da dinâmica aqui, do realismo mágico. Realmente foi um livro que cumpriu o papel de me entreter, e foi uma ótima leitura, eu gostei bastante, super recomendo para vocês darem uma chance a esse livro aqui. Uma ótima recomendação de comédia romântica, de romance clichê que aquece o coração, é A Maldição do Ex. Vai sair agora um livro que se passa no mesmo universo, só com outros personagens, que já foi anunciado pela Globoalt. Eu vou deixar a capa aqui, um desses cantos para vocês conferirem. Acho que é Feitiço do Amor, algo assim, eu não lembro agora, mas eu já vi, já quero muito ler, já adicionei na minha lista de leituras, na minha wishlist. Inclusive tá aqui também no link de descrição, caso vocês quiserem me presentear. Então é um livro que eu quero muito ler, porque vai se passar no mesmo universo. Talvez eu vou rever alguns personagens que estão nesse primeiro livro aqui. E como eu gostei muito da escrita da autora e da história em si, eu quero continuar lendo pra ver aonde vai aí o universo e pra onde vai os próximos livros dessa série aí. Que, se não me engano, a série tem o mesmo nome da cidade, acho que é Graves Glen Series. Então vamos ver aí, vamos acompanhar nos próximos livros. E falar também sobre uma leitura que foi uma decepção pra mim, que foi Na Estrada de Jellicoe, da Melina Marqueta, da editora seguinte. Eu li esse livro, mas eu não consegui gostar dele. Não fluiu pra mim, achei a escrita bastante confusa, achei a forma como alterna entre passado e presente, os flashbacks que ocorrem aqui dos personagens. Não fluiu pra mim, não consegui gostar. E eu nem falei um pouco sobre a sinopse do livro, mas eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, que já faz um tempo que eu já li, não lembro muito da história. Mas a pequena cidade de Jellicoe, na Austrália, vive uma guerra territorial travada entre três grupos: os estudantes do internato, os adolescentes da cidade e os alunos de uma escola militar que acampam na região uma vez por ano. Taylor é líder de um dos dormitórios do internato e foi escolhida para representar seus colegas nessa disputa. Mas a garota não precisa apenas liderar negociações, ela vai ter de enfrentar seu passado misterioso e criar coragem para finalmente tentar compreender por que foi abandonada pela mãe na estrada de Jellicoe quando era criança. Hannah, a única adulta em quem Taylor confia que poderia ajudar, desaparece repentinamente, e a pista sobre seu paradeiro é um manuscrito sobre a história de 5 crianças que viveram em Jellicoe 18 anos atrás. Então fica alternando entre a história da Taylor, no presente momento em que ela está buscando encontrar Hannah,
que é essa adulta que vai trazer, talvez, revelações sobre o próprio passado dela, da mãe dela e tudo mais, porque ela parou aí, foi encontrada, foi abandonada nessa estrada de Jericho, e alterna com flashback dessa história de 5 crianças que viveram em Jericho em 18 anos atrás. Então, ficou confuso pra mim a história da Taylor com a história dessas 18 crianças aí, dessas 5 crianças, perdão, que aconteceu 18 anos atrás, então ficou muito confuso. O final explicou, mas eu ainda assim não consigo compreender. Foi um livro, como eu falei, não me prendeu. Foi uma história que eu não conseguia, eu fiquei todo o tempo viajando mesmo no que estava acontecendo, perdido totalmente. Então foi tudo aqui pra mim não foi proveitosa. Ainda assim, eu recomendo, se vocês querem dar uma chance pra esse livro, a capa é muito bonita. Tem uma premissa interessante, essa questão do mistério e tudo mais, mas infelizmente pra mim esse Young Adult não funcionou. Acho que pra mim, pela minha idade, acho que atual, chegando aí nos 30, não é um livro que faz mais efeito, surte efeito. Acho que pra um leitor mais jovem seria uma leitura ideal. Pra mim já não, livros desse gênero já não me agrada mais. É um livro que estava encalhado na minha estante que eu finalmente pude desencalhar, mas infelizmente não deu certo. E partindo aí na sequência, eu li também Amor Sob Encomenda, da Karina Ricci, que é esse romance aqui, essa comédia romântica, esse baita calhamaço. Eu ganhei esse livro de presente da Carol tem um tempinho já, acho que uns 2 anos atrás, de aniversário, e tava aqui encalhado na minha estante, peguei pra desencalhar ele. E foi um livro que funcionou pra mim. Eu gosto muito da escrita da Karina Ricci, gosto da forma como ela joga pitadas de humor, tem humor próprio. Então, aqui vamos rever personagens queridíssimos como a Alicia de Procura Seu Marido, a Luna do Mundo da Luna, a Júlia e o Marcos de Mentira Perfeita, isso mesmo. E os personagens principais desse livro aqui, que é a Melissa e o Nicolas, Melissa Gouveia e o Nicolas Cassani, que aqui faz parte da trilogia Cassani. Então você vai ver o Max Cassani, o Marcos Cassani e o Nicolas Cassani, que acho que é primo deles, do Max e do Marcos, que são irmãos. E a Melissa, que ela promove casamentos, ela fica na parte aí ela é cerimonialista, então ela fica organizando os casamentos, né, e tal, celebrações. E aqui vai ter aquela questão, aquele clichê, né, de romance por conveniência, né, boa conveniência, porque eles vão fingir, né, fake date, vão fingir que são noivos que estão prestes pra casar e tal. E aqui também tem uma questão de que eles vão dividir aí a casa, porque eles vão alugar um apartamento, um AP, vão ter que dividir a Melissa com o Nicolas. Eles também não se gostam muito, então tem inimigos pra amantes, porque eles tretam no início, mas depois acaba rolando aí uma amizade, depois um relacionamento. Enfim, tem clichês aqui. Eu não lembro muito da história também, que faz um tempo que eu li, mas eu sei que é apresentada a história da Melissa, que ela vai se deparar. Ela já encontrou com o Nicolas no livro anterior do Mentira Perfeita, quem leu sabe o encontro que eles tiveram, então rolaram farpas entre eles, mas percebeu que tinha uma química entre os dois e é que eles vão se reencontrar. E ele vai mexer com ela novamente, e eles vão ter que dividir esse AP aí, de forma que, né, vai ter que lidar todo dia nesse convívio entre eles. E depois tem a questão de eles ter de rolar uma confusão aí, porque ela vai, né, ela tinha um ex-namorado. Esse ex-namorado, na verdade, estava tendo um relacionamento duplo com ela e com a outra mulher. E aí essa outra mulher acaba ficando grávida e ele vai ter que ser forçado a casar com ela, e termina um relacionamento com a Melissa. E ela descobre que ela, na verdade, era amante. Ela não sabia que ela era amante nesse relacionamento, que ele estava tendo outro relacionamento paralelo com outra mulher. E estava tendo com ela, ele mentia, enganou as duas, e aí ela descobre. E aí ela depois vai ser obrigada a ser cerimonialista do casamento dos dois, do ex e da atual dele, né? Por qual também foi enganada. Então tem toda essa confusão toda, e pra ela tá, né, cuidando desse casamento, é porque é uma oferta muito importante que vai dar render muitos lucros pra ela. Tá precisando desse dinheiro pra poder ajudar a família, porque tá passando por dificuldades financeiras. A mãe dela é doente, o pai também tá se trabalhar, então ela é a única pessoa que fonte de renda, né, da família. Então ela precisa aceitar, mesmo a contragosto, ela tem que aceitar esse casamento, tem que cuidar, ser cerimonialista desse casamento. E aí é complicado, você, né, tá ali organizando um casamento do seu ex, do cara que foi um babaca, que ele enganou, que traiu você, a sua confiança, né? E em paralelo, ela lidando com essa dinâmica com o Nicolas Cassani, que vai surgir na vida dela e vai mexer com ela vai ter que fingir esse relacionamento falso, até pra poder o ex sair do pé dela, né? Então, é legal, é bacana o romance. Karina Ricci arrasa como sempre, eu gostei muito, foi 5 estrelas favoritado. E foi um livro que eu realmente tinha que ler nesse momento, tinha que vir agora. Eu quero ler mais livros dela. Vou agora ir pra série da Perdida, retomar a série Perdida e aí finalizar
com os livros. E agora eu vou falar da minha leitura atual, que é Me Leva para Casa, da Carrie Elkes, a mesma autora do best-seller aí das irmãs Shakespeare, que fez muito sucesso, publicado pela Verus Editores. Também esse livro é publicado pela Verus. É um livro também que eu tô gostando bastante, uma comédia, um romance clichê, né? Vamos falar assim, romance clichê. Então é uma comédia romântica que eu tô gostando muito. Aqui o mocinho, o protagonista, ele é um artista famoso, um astro. E a mocinha, ela mora numa cidade pequena. Ela foi irmã da ex-namorada dele no passado, então ele retoma pra cidade pequena aí pra rever a família e acaba deparando com ela. Ela era um pouco mais nova na época, porque é a irmã mais nova dessa ex dele, e ela agora trabalha como garçonete em uma lanchonete. Ele vai pra essa lanchonete e acaba vendo ela, se apaixona, só que ele não sabe que ela foi irmã, ela é irmã, na verdade, da ex dele do passado, mas foi um romance breve, nem teve muita importância pra ele. E ela sempre teve ela sempre gostou dele, sempre se interessou por ele, mas ela sempre passou despercebida ao olhar dele. Finalmente, agora que ela já cresceu, tá um pouco mais bonita, tá mais madura, então ela acaba despertando esse olhar dele, quando ele retoma pra cidade, e vai acontecer esse romance entre os dois. Eu tô bem no início, não tô falando aqui de forma bem superficial a história, e assim que eu retornar no próximo take, eu vou falar mais aprofundado sobre o que eu achei. Eu tô ainda entre 20% da leitura, tô chegando aí perto dos 50%, mas tô gostando muito, uma escrita bem fluida. É um livro que é curto, tem 200 e poucas páginas, acho que eu vou conseguir terminar o mais rápido possível. Então é isso, depois eu retorno no próximo take pra falar sobre o andamento dessa leitura e trazer, se acontecer alguma outra leitura daqui até lá, eu vou falar do que também que achei dessa leitura que possa vir a surgir. Eu tô pretendendo ler mais um romance ainda essa semana, espero conseguir concluir ainda pelo menos mais um livro pra trazer aqui nesse take. Então retorno no próximo take com mais leituras. Olá pessoal, estou aqui novamente para esse take, o último take do vlog, para falar sobre a minha última leitura desse vlog, que é Me Leva para Casa, da Carrie Elkes. Carrie Elkes é a mesma autora daquela série das irmãs Shakespeare, que fez muito sucesso. Eu ainda não cheguei a ler, mas conheço alguns amigos que já leram e gostaram muito. E foi o meu primeiro contato com a escrita da Carrie Elkes. Eu gostei muito da escrita dela, é bem envolvente, bem fluida, a história é bem leve, bem gostosinha de ler. Aquele romance clichê de cidade pequena, que faz a gente se apaixonar e se encantar com os personagens. Eu sei que vai ser uma série, e cada série vai ser centrada em um irmão, né? Se não me engano, acho que a série se chama The Hartson's Break, é uma coisa assim, que o sobrenome do protagonista tem Hartson, Gray Hartson. Então vai ser centrado aí na história desses irmãos mesmo, então vai ser o romance desses irmãos. Na verdade, são 4 irmãos e uma irmã, se eu não estiver muito equivocado, mas eu acho que é isso, tem uma irmã. Então provavelmente deve ter um livro dela também, eu não fui procurar a fundo, mas só sei que tem uma série que vai vir por aí. Esse é o primeiro livro e terão outros livros centrados nessa mesma ambientação, nessa mesma série, em que a gente vai rever todos esses personagens. A gente conseguiu conhecer um pouquinho dos irmãos do Gray, que vão ter os seus próprios livros nos próximos volumes dessa série. Mas aqui se centra na história do Gray e da Mary. O Gray, ele é um astro do rock, fez muito sucesso. Ele teve um breve romance com a irmã da Mary, a Ashley. Só que foi um romance de colegial, eles eram muito jovens, foi muito rápido, assim, repentino, e acabou também muito rápido. O Gray, ele acabou indo embora da cidade, ele foi pra cidade grande, pra também tentar a vida, né, e lá se tornar um astro do rock. Então, ele veio da cidade pequena, ele foi pra cidade grande pra seguir a carreira dele, e deixou a família dele pra trás. Ele não tem um bom relacionamento com o pai dele, e ele ficou bastante tempo afastado da família. E isso meio que deixou a relação familiar um pouco estremecida. E a Mary, ela é irmã da Ashley, que foi aí uma crush do Gray na época do colegial. Ela, desde pequena, ela sempre foi apaixonada por ele, só que ela manteve esse apaixonite de forma secreta, esse crush que ela tinha por ele, ela admirava ele, mas ela nunca quis dar nenhum flerte, nem mostrar esse interesse por ele, até porque ele era namorado da irmã dela. E a irmã dela ficou muito triste quando eles tiveram que terminar o relacionamento. Só que agora a irmã dela, ela já tá casada, já tem filho, seguiu com a vida dela. E a Mary, ela trabalha nessa lanchonete. Ela é pianista, ela é musicista, então ela toca piano e tal, muito bem, canta super bem. Ela foi estudar também, né, na faculdade de música, só que ocorreu um problema lá, que vocês só vão entender quando você ler o livro. Vocês vão entender basicamente o que aconteceu, uma coisa muito séria com a Mary, e ela teve que voltar pra também ficar com a mãe, cuidar da mãe dela, que também tá debilitada, tá doente, ficar próximo da irmã dela, da Ashley, e perto também dos sobrinhos dela.
E aí a história começa quando o Gray ele tem que retornar para a cidade dele, Natal. E aí, porque o pai dele tá doente, ele também tem que ver a família dele, então ficar próximo. Então ele pede um tempo, né, pede um recesso ali da carreira dele, dá uma pausa, vai para a cidade dele, ficar perto do pai, né, da irmã, dos irmãos. E é lá ele se depara com a Mary. Ele, no primeiro momento, não lembra que a Mary é irmã da Ashley, né? Ela mudou, ela era uma menina mais nova, né? Ela era mais jovem naquela época, né? E até porque ele também era jovem. Então ela era bem mais nova, então ele não tinha reparado nela naquela época. E quando ele retorna agora, ele repara nessa moça muito bonita, muito formosa. E aí ele começa a enxergar a Mary com outro olhar. E depois ele vai descobrir que ela é irmã da ex dele, né? Da Ashley. Enfim, então a dinâmica é assim, a Mary, ela fica abismada quando ele retorna pra lá, acaba acontecendo uma alvoroço, porque ele se torna uma personalidade famosa, ele é um astro, né, já ganhou vários prêmios, é super premiado, um grande sucesso. Então ele retorna pra cidade, porque ele todo alvoroço em cima dele, do Gray, e ela ajuda ele, tá na lanchonete dela, e aí várias fãs alvoroçadas vão atrás dele, perseguem ele, e ela ajuda ele a escapar, e aí eles começam a criar uma amizade ali, e depois vai surgir um romance entre eles, uma dinâmica bem bacana. E aí ele vai ser uma interação bem legal mesmo. E ele vai ajudar também a Mary a superar alguns traumas que ela tem. Principalmente esse trauma que eu comentei aí, que ela teve lá quando ela na faculdade, quando ela teve que sair da cidade dela natal, pra também ir em busca dos sonhos dela. E ela teve que parar esses sonhos por conta desse fato. Então, assim, é bem legal ver um apoiando o outro, o romance acontecendo. É um romance proibido porque o cara foi namorado da irmã dela, passado, e a irmã dela não lida muito bem quando descobre que os dois estão se envolvendo e tenta um pouco meio que separar ali. E eu fiquei bem chateado com isso, com a irmã dela, porque a irmã dela foi um pouco egoísta, não pensou na irmã e pensou sim no lado dela. Mas assim, foi interessante ver, o livro é bem brega, bem romance clichêzinho, bem clichêzão. Então, quem gosta de romance clichê, comédia romântica, pra entreter, só pra fluir, sem muitas preocupações, ainda que aborde alguns assuntos sérios, mas a proposta do livro mesmo é mostrar o romance. Tem algumas cenas bem sensuais, assim, mas não é muito. É um livro, pra mim, que é uma faixa etária de mais de 16 anos. Quem tem mais de 16 anos pode ler super de boa, até porque não é muito descritiva as cenas sensuais, mas tem algumas cenas. Mas eu gostei muito do livro e eu super recomendo se você gosta de romance. E romance nesse estilo. Romance com cidade pequena, romance com arte do rock. Então, romance em que o personagem é um pouquinho mais velho que a mocinha, mas a diferença não é muito grande assim. E romance que envolve música, porque aqui tanto o Gray, né, tem essa veia musical, que é um astro do rock, como a Mary, que é musicista, toca e canta super bem. Ele fica. Tem uma cena em que ela vai cantar lá no bar e ele fica observando ela cantar, ele fica abismado com o potencial dela, ele vê que ela é realmente uma boa cantora. E ele fica apaixonado e encantado com ela, né? Ainda mais do que ele já estava. É muito lindo. E eu super recomendo que vocês leiam Me Leva Pra Casa. Talvez eu vou seguir lendo as séries, os próximos livros, vou procurar e esperar a editora Verus, né, que foi que trouxe esse livro, trazer as continuações. Eu gostei muito da capa. Vou deixar a capa em um desses cantos, porque eu mostrei pelo Kindle, mas às vezes não fica tão visível no vídeo. Mas vou deixar a capa em um desses cantos pra vocês visualizarem, que a capa é muito bonitinha, muito fofinha. É bem diferente da capa gringa. Então eu super recomendo a leitura de Me Leva Pra Casa. E assim eu encerro esse vlog também falando que a minha leitura atual é Noiva, da Ellie Hazelwood, publicada pela editora Arqueiro, que é um romance sobrenatural aqui, que vai ter envolver vampiros, envolver lobisomens, então é uma temática que eu leio pouco, mas eu gosto muito, traz uma vibe um pouco crepúsculo aqui, então eu tô gostando, uma escrita bem fluida. Da Ellie Hazelwood ali, A Hipótese do Amor, tem outros livros dela aqui pra ler, que são romances contemporâneos, não romance sobrenatural, e eu fiquei sabendo que vai ter também continuação, só que voltado para uma outra personagem, mas na mesma ambientação, no mesmo universo de Noiva. Já foi lançada aí na gringa, eu tô esperando a editora Arqueiro lançar, confirmar a publicação aqui no Brasil e mostrar a capa brasileira. Provavelmente deve seguir o mesmo estilo dessa Noiva. Eu sei que a capa tem os detalhes em verde, não em vermelho. E eu não lembro agora o nome do título do livro, mas eu posso deixar também a capa em um desses cantos para vocês ficarem atentos. E é isso, assim eu encerro. No próximo vlog eu volto pra falar sobre Noiva e outros livros que eu vou ler por aí. Tem muita coisa bacana por aí, tem muitos livros legais que eu vou ler
num próximo vlog. Ou eu pretendo trazer um vídeo de leituras. Acho que eu vou trazer um vídeo sobre as leituras do primeiro trimestre. Pra fazer um aparato e mostrar pra vocês tudo que eu li, tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei. Quais foram as minhas leituras favoritas, quais foram as minhas decepções desses 3 primeiros meses do ano. E aí fica essa dica aí pra vocês de livros nesse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.